Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa não presencial. Nos primeiros slides, a professora colocou as correções. Por gentileza, corrijam na apostila, deixem certinho as atividades. E aqueles alunos que ainda não enviaram, podem enviar as atividades para a professora fazer as anotações aqui, certo? Então, na apostila, na página 39, na atividade 10, vocês vão fazer as correções observando os adjetivos pátrios, que indicam a nacionalidade. Aí vocês têm a correção, por gentileza arrumem se vocês erraram alguma coisa, certo? Para aprender e deixar certo na apostila. Página 41. Nós vamos fazer a leitura ali da sequência narrativa da fábula. Vocês já fizeram a leitura do texto que a professora pediu na outra aula, que falava sobre a origem da fábula, e vocês leram a fábula O Lobo e o Leão. A sequência narrativa da fábula apresenta a seguinte estrutura. Situação inicial é a apresentação do ambiente e do fato que dá no início da história, puxando outros fatos que desenvolvem a sequência narrativa. Então, seria uma situação geral da história. Depois nós temos o conflito. É um impedimento para que se realize o objetivo de algum dos personagens, transformando-se em um problema a ser desenvolvido. Então, aí no conflito, nós temos um problema para ser resolvido no decorrer da história, da fábula. A tentativa de solução seria um outro parágrafo. Pode envolver argumentação, negociação e outras estratégias que movem a ação dos personagens para a resolução do conflito. Essa tentativa de solução atinge um momento de maior tensão na história. Esse momento é chamado de clímax, que é aquela parte mais importante da história, para dar logo em seguida o desfecho. O desfecho, então, resultado, o modo como foi resolvido o conflito. Então, seria o último parágrafo, a solução para resolver o conflito que aconteceu no decorrer da história da fábula. No final da fábula, da história, sempre aparece em duas linhas no final a moral. A fábula pretende, por meio de uma história, promover um ensinamento, uma lição de vida, apresentando uma moral, destacada no final da história ou, algumas vezes, sugerida implicitamente no seu desfecho. Às vezes ela pode aparecer ali no último parágrafo da história também, que seria a moral. Continuando então com as correções das atividades na página 41. Tudo sobre fábula. Então nós temos na primeira pergunta: sobre os personagens da fábula, o leão e o lobo, responda as questões. Letra A. Quais são os personagens? Então, o lobo, a ovelha e o leão. Que características podem ser atribuídas a cada um deles? Então, vocês corrijam se não colocaram assim. E aqueles alunos que colocaram mais ou menos parecido, pode deixar a sua própria resposta. O lobo representa, nesta e nas fábulas em geral, o injusto e interesseiro. Já a ovelha representa a vítima indefesa, e o leão representa o arrogante, em razão de sua força ser superior às dos outros animais. Agora, na página 42, vocês continuarão com as correções, observando as respostas de vocês. Então, para finalizarmos a nossa aula, as atividades. Então, na página 43, vocês vão responder as atividades 8, 9, 10, 11 e 12. Ao término das respostas, vocês vão registrar uma foto e enviar para a professora. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês poderão chamar a professora. Estou à disposição de vocês.